Você já ouviu falar que investir em ações é perigoso? E além disso, que você pode perder todo o seu dinheiro se você colocar seu dinheiro em ações? Mas o que ninguém te conta é que o problema não está na renda variável, e sim nas pessoas que não entendem sobre como esse ativo funciona. E no vídeo de hoje eu vou trazer de forma simples os principais conceitos da renda variável e tudo o que você precisa saber para poder começar a investir de uma forma mais tranquila. Então, se você ainda não é inscrito, já aproveita esse momento, já se inscreve, ativa o sininho para poder acompanhar os vídeos ali de forma semanal e também curte para poder esse vídeo chegar a mais pessoas para poder propagar esse conteúdo. Quando a gente fala de renda variável, a gente entra num mundo que existem diversas possibilidades. Mas o foco do vídeo de hoje é trazer três principais ativos que você pode encontrar na renda variável e que normalmente são que as pessoas utilizam ali de uma forma mais prática. O primeiro ativo que eu vou falar aqui é sobre as ações. Mas antes de eu falar um pouco das caracterizações, primeiro eu quero fazer uma analogia com vocês aqui para vocês entenderem o motivo de existir as ações. Porque a ideia dos conteúdos aqui não é simplesmente jogar a informação em vocês, mas trazer para vocês de forma contextualizada o porquê que existem as coisas desse jeito. Quando a gente fala de ações, vamos fazer uma analogia. A analogia é o seguinte: imagine que essa rosquinha aqui é uma empresa e essa empresa ela ainda não está no mercado financeiro, ela não é uma empresa aberta. Quando eu falo uma empresa aberta, é que é uma empresa listada na bolsa. Mas por que as empresas decidem entrar na bolsa? Não é só pelo fato de se tornar, nossa, minha empresa está listada na bolsa. Existe um motivo por trás disso. Quando uma empresa ela entra na bolsa, nada mais do que ela está fazendo, ela está vendendo uma parte do capital dela, ou melhor, deixando disponível para o mercado negociar com o objetivo de arrecadar dinheiro. Então imagine, uma empresa ela está precisando de muito dinheiro, só que ela não está afim de pegar dívida no banco, porque o juros está muito alto. Então, em vez disso, ela fala: não, eu quero um juros mais baixo. Então, eu vou ceder 50%, exemplo, 50% das cotas das minhas ações da empresa, eu vou ceder para o mercado financeiro para lá eu poder arrecadar esse dinheiro. Claro, eu vou estar exposto ao mercado onde vai gerar volatilidade, né, onde, dependendo do momento, é, elas podem cair e subir, mas o meu propósito é arrecadar o dinheiro. Então imagina que ela vai lançar esse 50%. Então ela pega aqui, eu dividi aqui na metade, vamos imaginar que isso aqui está na metade. E 50% eu vou deixar disponível para o mercado. Essa parte aqui vai ficar comigo, eu tenho um poder de mando, né? Então eu mando na minha empresa ainda. E esse outro aqui eu vou destinar ao mercado. E quando eu falo destinar ao mercado, eu entrego as ações e recebo um dinheiro. Esse dinheiro eu posso usar, seja para fazer um investimento na empresa, num projeto, ou até mesmo melhorar o fluxo de caixa. Né? Imagina que a empresa está com muito dinheiro aqui para poder pagar, só que ela não tem dinheiro em caixa, ela pode usar esse valor para isso. Então ela pega isso aqui, entrega o mercado, e lá na B3 acontece o que a gente chama de IPO, onde a empresa ela lança uma oferta pública pela primeira vez para o mercado poder adquirir as ações. Só que quando isso aqui entra no mercado, existem algumas coisas que acontecem que fazem com que o ativo ele se torne tão volátil. Né? Quando eu falo volátil, é que o preço ele vai e volta muito rápido. Né? Muitas pessoas entram no mercado financeiro por day trade, né? E fica acompanhando aqueles gráficos e tal. E isso que acontece normalmente nas empresas. Então ela entra lá, então o que faz essa movimentação, normalmente, né, quando a gente fala de economia, é a oferta e a demanda, são um dos principais fatores, ou seja, tem muita gente querendo comprar essa ação, então o preço dela vai subir. Agora, se ninguém tiver interesse, o preço dela cai. Isso faz com que ela movimente. Outro fator também que corrobora para essa volatilidade, né, esse sobe e desce, é o que a gente chama de mercado. Quando acontece alguma coisa no mercado, ou seja, alguma notícia negativa, os juros vai subir, a inflação está subindo, está tendo um conflito lá no Oriente Médio, está acontecendo tal coisa lá nos Estados Unidos, a gente está sendo tarifado. Isso tudo pode impactar no valor da ação. Então, quando você for investir nesse tipo de ativo, você tem que entender que quando você for comprar ação, é como se, imagina, esse aqui é o que está no mercado. Quando você vai lá, vamos supor que está começando agora, né? Eu vou comprar R$ 100 em ações. Então imagina, é como se você tivesse
pegar desse fragmento aqui e agora você tem isso. Você entrega o valor para o mercado e você toma isso para você. Ou seja, você vai ser proprietário dessa migalhinha aqui. Então, você se torna sócio dessa empresa, exato. Aquela empresa gigantesca, você comprando uma ação no mercado, você vai se tornar sócio. Mesmo que seja uma migalha, pode ser que sim, mas não deixa de ser sócio. E quais são as vantagens de um sócio, né? Existem dois tipos de sócio numa empresa quando a gente fala de ações. Existem os sócios que a gente chama de, no mercado, né, ações ordinárias, onde você tem a preferência de voto. Então, quando tiver uma assembleia, quando a empresa fazer alguma assembleia para poder tomar alguma decisão, você tem o direito ao voto, né? Claro que existem milhares de investidores que vão votar também, mas você vai ter esse direito de voto. Ou existe aquele outro investidor que é o investidor que quer receber dividendos, que a gente chama no mercado de ações preferenciais, onde você tem a preferência de receber dividendos. Quando eu falo receber dividendos, nada mais é do que a empresa foi lá, teve um resultado positivo e falou: ó, investidores, tivemos um resultado muito bom esse semestre e vamos distribuir lucros para vocês. Então a gente vai lá, a cada ação que você tiver, você vai ganhar 10 centavos de dividendos. É um exemplo aqui. Isso acontece, isso muitas vezes é uma estratégia de investidores que decidem participar de empresas com o objetivo de reter esses lucros que elas têm. Ou seja, qual que é a vantagem de você investir em ações? Você vai estar investindo em uma empresa que o objetivo dela é gerar valor e com isso gerar lucro. E segundo, você vai estar, dependendo da ação que você escolher, você pode receber esses dividendos. Então você pode ganhar das duas formas, tanto com o crescimento da empresa, né, com o passar do tempo, quanto também quanto a distribuição dos lucros que ela vai dar para você. Só que nesse meio tempo é muito importante você entender que o preço da ação ela pode subir e descer. Então não é porque o preço subiu e desceu que isso quer dizer que a ação se tornou pior ou melhor. Isso significa que a gente está vivendo um momento de mercado diferente. Para você realmente falar que uma ação está ruim ou não, exige uma análise muito técnica para isso. E quando você olha gráfico, a gente não consegue avaliar isso de uma forma concreta. Então, tome muito cuidado na hora de investir, sempre leve em conta esses pontos. Agora que você sabe para que serve e como serve, vamos seguir para o próximo tópico. Tá legal, Chico. Você me falou um pouco das ações, para que elas servem, como que elas funcionam. Mas assim, como que eu faço para escolher? Porque eu estou começando a investir agora e eu não sei muito bem como fazer isso. Para você investir em ações, é muito importante você entender que exige uma análise aprofundada. Claro que muitos preferem investir por setor, então investe nos setores mais sólidos do mercado, como por exemplo saneamento básico, petrolíferas, né? Pensando que aqui no nosso país, uma das maiores empresas, que é a Petrobras, é uma petrolífera, né? Óleo e gás, e assim por diante. Só que quando você não tem tempo para poder pesquisar a fundo, ver quais são as melhores ações, ver o momento certo de comprar, existe um ativo que pode te ajudar em relação a isso, que é o que a gente chama de ETF. Até trazendo uma analogia, imagina que isso aqui é uma ação e aqui esse copo é o que a gente chama de ETF. O ETF nada mais é do que um fundo onde possui diversos ativos dentro dele, onde tem um gestor que ele escolhe esses ativos de acordo com o objetivo desse fundo. Então, se esse fundo tem o objetivo de replicar os ativos da bolsa, então dentro dele vai ter os principais ativos da bolsa. Isso é uma forma de você poder diversificar seu patrimônio e também você não vai ter que ficar aquele tempo todo pesquisando ações, buscando ativos, ficar olhando o mercado e esse tipo de coisa. Claro que também você tem que entender que quando a gente fala de rentabilidade, pode ser que essa opção não apresente a maior rentabilidade, mas pensando em diversificação, ela consideravelmente vai vencer conforme você investe. Porque aqui você está falando do mercado como um todo, né? Então, quando a gente fala de risco, né, até um ponto mais técnico, mas é legal passar para vocês, existe um que a gente chama de risco sistêmico, né, que é do mercado financeiro, que é o risco do próprio sistema. Então, quando a gente está montando uma carteira para um cliente, quanto mais ativos a gente coloca nessa carteira, mais a gente diminui o risco dele, né? Porque a gente está diluindo o risco em vários ativos. Só que existe uma barreira, que é esse risco sistêmico,
que é o risco do mercado como um todo. Então, como por exemplo, na pandemia, aquilo foi um risco sistêmico, a gente não consegue mensurar que vai acontecer uma pandemia, que a gente vai ter que fechar tudo. Então, você vai conseguir diversificar, mas claro, não é possível diversificar abaixo disso. É uma forma de você que não tem tempo para poder investir, você poder talvez diversificar. Mas claro, é muito importante entender se isso faz o seu perfil, né? Lembrando que esse vídeo ele não é uma indicação de investimento, e sim o propósito dele é te passar mais informações sobre ativos que muitas vezes você nunca viu, ou se você viu, você não entendeu muito bem como funciona. E agora vamos para o último ponto, que eu acredito que muitos aqui gostam ou que já ouviram falar e querem investir, são fundos imobiliários. E aqui, para a gente poder fazer uma analogia sobre eles, vamos imaginar aqui esses copos, né? Esses copos aqui, eles representam galpões logísticos, ou um prédio comercial, ou um shopping, depende do setor. Quando a gente fala de um fundo imobiliário, imagina que o fundo ele possui posse desse galpão, desse prédio, desses shoppings, e você pensa, cara, eu também quero investir nesse ramo, como que eu faço para fazer isso? O fundo imobiliário ele traz essa possibilidade para você, porque com os fundos você recebe uma participação, né, das cotas desse fundo e você tem o direito a receber os dividendos desse fundo, né, que normalmente quem investe em fundos imobiliários tem o propósito de receber juros mensais, né, ou dividendos mensais, porque conforme os aluguéis são pagos desses ativos, você vai recebendo na sua conta, onde você pode reinvestir esse valor ou até mesmo usar para outras coisas ou comprar outro tipo de ativos. Então, é um ativo normalmente utilizado, né, para esse propósito. E qual que é o ponto dele, né? Quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de ativos que podem oscilar. Então, quando a gente fala desse tipo de ativo aqui, ele tem um preço de cota, né? Quando você vai comprar, ele está lá, uma cota R$ 100, por exemplo. E essa cota é o valor que você paga para ter uma participação dentro do fundo. Só que esse valor ele pode mudar, assim como as ações pode mudar por questões de oferta e demanda, momento de mercado e até mesmo algum problema no setor, ou até mesmo nesse setor em específico. Né? Imagina que você tem um setor logístico ou até mesmo shopping, né? Um exemplo disso foi na pandemia. Então, imagina, você tem um fundo imobiliário que é de shoppings, shopping centers. Aí vai lá, acontece uma pandemia e ninguém vai mais no shopping, ou seja, começa a fechar as lojas, os lojistas, o que acontece com o preço da cota, ele vai lá para baixo. Por quê? A oferta por esse tipo de ativo cai, por conta que o risco dele aumentou. Então é muito importante na hora de escolher esses ativos, você levar em conta isso. E para concluir, eu quero deixar um recado final aqui, porque quando a gente fala de renda variável, muitas pessoas acabam entrando nela pelos motivos errados. A renda variável não é um tipo de ativo que você vai ganhar de uma forma absurda do dia para a noite. A renda variável, o objetivo dela é você ter a exposição a ativos que normalmente você não poderia, como por exemplo ações, grandes empresas, a possibilidade de você investir em algo que não é totalmente acessível para as pessoas, né? Imagina, você não pode simplesmente, qualquer pessoa pode ir lá, vou comprar um shopping para poder receber aluguel das pessoas. Para você fazer isso, tem que ter muito dinheiro. Na renda variável, você tem essa possibilidade. Então, você tem que saber, de acordo com o seu perfil, ver o que se encaixa para você e entender o seguinte, que você só vai tomar prejuízo quando você vender. Então, se você tem um objetivo de longo prazo, de ganhar dividendos com as ações, ou ganhar dinheiro com o mercado de renda variável, primeira coisa, avalie se você tem perfil para isso, né? Porque quando a gente fala de perfil de investidor, você responde umas perguntas ali que, dependendo do que você responder, você vai ter um perfil ou conservador ou sofisticado. Vê se isso cabe para você realmente diversificar. Porque você não pode colocar todos os ativos numa cesta só. É muito importante você diversificá-los para você poder ter uma tranquilidade para caso um caia, outro suba e você poder ir, com o passar do tempo, crescendo junto com isso. Se você gostou desse vídeo, você acompanhou até aqui, não se esqueça de curtir ele, de se inscrever para poder acompanhar os próximos, ativar o sininho, porque toda semana vai sair vídeo novo. E é muito importante você acompanhar, porque a ideia dos vídeos é seguir uma ordem cronológica. Então, na última semana eu falei de renda fixa, essa falando de renda variável,
e assim a gente vai seguindo uma linha de raciocínio onde se você caiu de paraquedas aqui, é importante que você volte no outro vídeo para você entender de uma forma lógica o que eu quero passar para vocês. E claro, comente aqui um vídeo que você quer que eu traga de algum assunto. Ah, Chico, eu não entendi muito bem isso. Ah, eu queria que você falasse sobre aquilo. Pode comentar aqui que eu vou estar de olho para poder produzir os próximos conteúdos. Obrigado pela companhia e até a próxima!